Olá, seja muito bem-vindo ao Evangelho desta segunda-feira, dia 3 de fevereiro, celebrando hoje o dia de São Brás, bispo e mártir, protetor contra os males da garganta. Ao final, queremos invocar a bênção de Deus também sobre a nossa garganta, para que Deus nos liberte das doenças e de todo o mal que pode afetá-la. Hoje o Evangelho é o de Marcos, capítulo 5, versículos do 1 ao 20. Já deixa aí o seu joinha, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esta mensagem, e ajudando assim a evangelizar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo do cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite, ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho longo, mas tão profundo em seu significado, que nos apresenta Jesus como aquele que veio nos libertar das forças do mal. Aquele homem possuído por um espírito mau representa tudo aquilo que o pecado realiza na nossa vida. Aquele homem estava no cemitério. O pecado nos traz a morte eterna. Aquele homem vivia isolado, e o pecado nos isola, nos faz viver na solidão. As consequências do pecado na nossa vida são devastadoras. Diz a palavra que aquele homem
não era preso nem por correntes, nem por algemas, mas porque o pecado, ele nos aprisiona. E hoje nós podemos pensar quais são as nossas amarras, né? Quantos vícios, quantas influências negativas, quantas vezes o mal também tem nos levado ao isolamento, à morte, tem nos aprisionado. E Jesus é aquele que veio para nos libertar. E ao libertar aquele homem, Jesus quer nos libertar das forças do mal e das forças do pecado. Jesus é o nosso libertador. Um outro aspecto que esse evangelho nos leva a pensar é a reação do povo daquela região, que não percebe o bem e a transformação que Jesus havia feito na vida daquele homem, mas se prende ao material, ao prejuízo que eles tiveram com aqueles porcos, aquela manada que se jogou do precipício, 2.000 porcos. Então, o apego aos bens, às coisas materiais, acaba impedindo de ver a ação de Jesus. E por isso, eles pedem que Jesus se afaste da região deles. Por causa do material, eles acabam se afastando de Jesus. E por fim, o Evangelho fala daquele homem que pede para ficar com Jesus, e Jesus não permite, porque a missão dele era voltar para junto dos seus, para a sua família, e testemunhar tudo aquilo que a misericórdia de Deus havia feito nele. Quantas lições nós temos a aprender nesse Evangelho? Primeiro, a força libertadora de Jesus. Segundo, que muitas vezes o apego ao material pode estar nos fazendo nos afastar de Jesus, pedir que Jesus se afaste da nossa vida. E a nossa missão de, com a nossa vida, testemunhar tudo aquilo que Deus tem feito em nós. Quanta coisa Deus faz, quanta libertação Ele realiza em nós. É preciso que nós sejamos testemunhas de tudo isso. Vamos rezar. Senhor nosso Deus, hoje nós te agradecemos por essa palavra do Evangelho, em que o Senhor mostra a tua força de nos libertar do inimigo. Ajuda-nos, Senhor, a vencer todos os nossos vícios, todas as nossas tentações, todas as nossas fraquezas, tudo aquilo que nos amarra e nos impede de sermos verdadeiramente livres. Que nós possamos contemplar a tua ação e sermos agradecidos por isso. Que não nos cansemos de nos admirar com o teu poder libertador na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, que o nosso apego às coisas materiais não nos afastem de ti. E essa tentação é tão presente na nossa vida, mas que nós possamos, como aquele homem que foi purificado, te testemunhar. Com a nossa vida, nós possamos proclamar para as pessoas que nós encontramos o que o Senhor fez em nós e por nós. E que desça sobre você, sobre a sua garganta, coloca a mão na sua garganta neste momento, pedindo a intercessão de São Brás, bispo e mártir, que ele te livre de todos os males e doenças da garganta, para que você também, pela sua língua, pela sua voz, pela sua garganta, possa proclamar a boa notícia do Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia no Evangelho de hoje, e fique sempre com Deus.